Olá, sejam bem-vindos ao C2Cast. Estamos aqui hoje em Balneário Camboriú, especialmente para gravar com dois amigos, a Ariadne e o Alexandre. Sejam bem-vindos ao C2Cast. Obrigado. Obrigada. Peço licença então, meu amigo Alexandre, para começar gravando com a Ariadne, tudo bem? Por favor. Então, começar as perguntas aqui para nossa amiga Ariadne, que já tem alguns poucos anos trabalhando no nosso mercado de fomento mercantil, não é mesmo? Verdade. Eu comecei atuando mesmo no setor de factoring, FDIC, securitizadora, já desde 2007. Estou há 17 anos, acho que a gente tem um pouco de experiência para compartilhar, né? Mas a vontade de atuar no mercado financeiro, isso já vem de longos anos, né? Eu lembro de quando eu era pequena, a minha mãe ia no banco, minha avó, e eu vivia pegando aqueles folhetinhos, chegava em casa para brincar, para abrir conta, conceder cartão de crédito. Então, e a gente, né, desde pequena, a gente já sabe o que a gente quer ser, né? Sim. Tem ideia do que a gente quer seguir, na verdade, né? E agora, com o Z5 Digital, principalmente, eu vejo que está cada vez mais próximo do que a gente sempre sonhou, né? Então, é isso aí. Muito bem. Legal, ela deu uma pequena introdução em nos falar, né, como que foi entrar nesse mercado, como começou, mas eu queria saber um pouco mais, queria que você me falasse um pouquinho mais, Ariadne, como que foi o início para você, né, o nosso tema hoje são as mulheres empreendendo nesse segmento, né, do fomento mercantil. Como que foi para você? Eu trabalhei na Caixa Econômica de estagiária, lá em 2006, 2007. E depois eu fui chamada para trabalhar na ZZA Securitizadora, ZZA Factoring, na verdade, né? Entrei como telefonista, nem sabia atender aqueles telefones cheios de ramal, né? Mas a gente sempre teve vontade, né? E quando a gente tem vontade, a gente consegue qualquer coisa. Então, aí logo depois eu fui para o setor de checagem e controladoria de documentos. Passei pelo setor de cobrança, fui para o setor de cadastro, operação. Em 2016 assumi o financeiro, a gente já era securitizadora desde 2009, né? E então, quando eu assumi o financeiro, eu fui tendo um pouco mais noção, principalmente da gestão de caixa, fluxo de caixa, como é que a gente fazia, como é que funcionava todo o fluxo da operação, né? Por que tinha investidor, como é que fazia para colocar o recurso no mercado e também nas questões legais, segurança para o investidor, até para o próprio escritório. E em 2018 eu assumi daí a coordenação geral de operação e financeira do grupo, né? Em 2021, a gente abriu o nosso correspondente, né, o Z5 Digital, e no ano passado, então, a gente deu start ao FDIC. E toda a parte eu tenho uma equipe, né, que é composta por 19 mulheres, né, e mais 3 homens, que são na parte comercial, e um que é interno, né. E hoje eu vejo o quanto foi importante estar conhecendo cada setor do negócio, né? Porque muitas vezes a gente contrata alguém, entra direto na operação, e por mais que tu ensina, tu dá todo o suporte, é muito importante a pessoa estar naquele setor e entender o que realmente ela está fazendo. Não só para a empresa, mas também entender que o trabalho dela ajuda a fomentar as empresas da nossa região, né? Hoje a gente atua mais em Santa Catarina, bem no Vale do Itajaí, mais nichado, porque a gente quer ser a extensão da empresa do nosso cliente. A gente quer estar sempre perto, sempre junto e entender todas as necessidades, para que a hora que ele chegue ao Z5 Digital, ele tenha todo o suporte da importação ou desde a compra lá no fornecedor até a colocação no seu cliente, no caso, nosso sacado. Muito legal, Ariadne. É gostoso ouvir uma trajetória assim, né, de alguém que começou desde muito cedo, né, na verdade, no segmento e conseguiu crescer, prosperar juntamente com a empresa que trabalha, né? Hoje a Z5 Digital, você comentou que ela atua mais forte na região do Vale do Itajaí, mas tem uma atuação no estado todo de Santa Catarina, né?
Nós temos clientes que vai mais para o norte do estado e temos um ou outro no Rio Grande do Sul, mas nosso foco é clientes próximos a nós, para que a gente possa estar pelo menos a cada 15 dias na empresa do cliente, entendendo, né, vendo qual é a necessidade dele. Porque muitas vezes ele não entende todo o nosso portfólio, e na hora de pegar algum tipo de produto, acaba procurando outro parceiro, né? Perfeito. Então, a gente preza muito pela questão do atendimento e estar sempre próximo ao cliente, né? Okay. Porque, querendo ou não, também é um setor de risco, né? Sim. Então, a gente precisa estar lá dentro, lá perto, para ver se realmente o que está sendo enviado para nós realmente tem o lastro, né? Perfeito. Então, isso é uma política da nossa empresa. Tanto que agora com o FIDIC, a gente pode até seguir pegar outros estados, né? Ir até um pouco além da nossa região, mas não é o que a gente quer. A gente quer se ficar forte e consolidado aqui na nossa região. Tem muita empresa aqui. Então, tem espaço para todos, né? Que bacana, muito bom, legal. Como o nosso tema é falar sobre as mulheres inovando nesse mercado, eu queria te perguntar assim, Ariadne, você enfrentou algum desafio muito grande nessa sua trajetória de 17 anos, pelo fato de ser uma mulher que está na linha de frente do negócio, algo nesse sentido? Não. Sempre foi tranquilo? Para mim sempre foi tranquilo, porque eu nunca me coloquei numa posição inferior, né? Sim. Uma coisa que desde muito jovem, minha mãe sempre me falava, se a gente quer, a gente tem que buscar, né? Sim. E isso independe se é homem, se é mulher, né? Eu penso que a gente tem as mesmas oportunidades, né? Correto. Vai de nós querermos buscar ou não. Claro que em alguns momentos da vida, as mulheres, elas fazem a pausa para se dedicar à maternidade, né? Mas são escolhas, né? Então, eu escolhi me dedicar à minha profissão e eu sempre busquei fazer o melhor e sempre estar além do que o mercado exige. Então, eu não enfrentei nenhum desafio. O nível de excelência, né? Sobe a régua a todo momento, né? Até às vezes as meninas lá que a gente trabalha, eu sempre comento com a Júlia, principalmente, assim, olha, eu tenho uma ideia aqui, mas eu vou esperar, porque se eu começar a botar agora em prática, vocês vão enlouquecer, porque a gente pensa, tem os insights, mas a gente precisa de todo o suporte da equipe, né? Então, às vezes, a gente precisa segurar um pouquinho para não surtar todo mundo. Muito bom. Ari, eu tenho para mim muito claro a necessidade de termos uma boa assessoria, principalmente jurídica, no nosso segmento, né? E já que trouxemos aqui o nosso amigo Alexandre, né? E eu sei que ele trabalha com você há um tempinho já, né? E eu queria te perguntar, né? Se você pode relatar para nós algum caso, alguma situação que ocorreu que você falou, poxa, essa orientação do Alexandre foi fundamental para esse passo que a empresa deu, ou como que foi isso, essa relação com o Alexandre como consultor jurídico, né, da Z5? Sim, o Z5 Digital, ele foi criado principalmente pela grande ajuda que o Dr. Alexandre me concedeu já desde 2016, quando nós pensávamos em fazer contas guarda-chuva, né? Sim. E aí, em 2020, se intensificou esse meu desejo de ter, sim, um banco digital ou um correspondente que pudesse ter um Bank as a Service para também dar conta para o nosso cliente. E aí o Alexandre, ele esteve mais próximo de mim como nunca, né? Porque era todos os dias mensagens, WhatsApp, e-mail, né? Então, foi graças à orientação dele, todo o suporte que ele nos deu e que nos dá até hoje, a cada passo que a gente toma, que fez com que a gente pudesse estar aonde estamos e chegar aonde queremos, né? Então, sempre foi muito importante a colaboração do Dr. Alexandre com a nossa empresa. Muito bom. Agora eu vou fazer a pergunta contrária. Vamos ouvir, então, o Dr. Alexandre falando um pouquinho de como foi e como tem sido, né, ao longo dos anos,
poder assessorar uma empresa pioneira, né, e ao mesmo tempo tão inovadora como a Z5 Digital? Olha, tem muita dúvida no mercado, né? O mercado hoje não é aquele mercado de 15 anos atrás, de 20 anos atrás. Nós temos aí um Banco Central com outras e novas ideias, né? E um sem número de alternativas, certo? E muitas vezes as pessoas ficam olhando para aquele buffet de alternativas e não sabem direito qual o prato que vai buscar, né? Qual o ponto que liga ao outro, né? Então a gente faz um esforço, né? Na parte de consultoria lá no escritório, exatamente para pegar a mão esquerda, a mão direita e unir, né? E mostrar, tá? Está aqui o desenho, né? O próximo daquilo que tu queres fazer. Vem muita gente, né? Que não tem a menor ideia do que pode fazer, né? Do potencial que tem. Né? Nós temos, nós temos um caso recente, né? Onde nós fizemos uma securitizadora para uma imobiliária. Aí tu vai me perguntar, o que tem a ver uma imobiliária com uma securitizadora? Isso tem tudo a ver. Né? Porque a imobiliária tem histórico de crédito dos seus inquilinos. Né? Então ela pode fazer operações de antecipação de aluguel, por exemplo. E aí quando nós colocamos aquilo na parede, né, e fizemos um brainstorm naquele momento, foi uma loucura as oportunidades de negócios que se tinha. Né? E não foi diferente. Né? Com a Ariadne, ela de fato, né? Ela é apressadinha, né? A gente tem que trabalhar assim de tênis, né? Para correr, conseguir correr, acompanhar, né? Mas acho que faz parte do jogo isso, buscar a inovação. O mercado é um mercado competitivo, é um mercado que é desafiador, né? E é um mercado que muitas vezes falta mão de obra especializada. Né? Alguém que oriente de verdade. Tem muito consultor especulativo, né? Que às vezes te coloca numa fria. Né? E a gente corre atrás. Vamos lá. Vamos correr atrás da demanda. Legal. Ari, o Alexandre tocou num ponto interessante, né, que é a questão da qualificação da mão de obra no nosso segmento, né? Você comentou há pouco que você tem uma equipe grande, são 19 colaboradores. Uma curiosidade, todos eles foram formados por você no Z5 ou são profissionais que já eram experientes no mercado? De toda essa equipe, eu tenho uma pessoa que já tinha trabalhado em FIDIC, que hoje ela me auxilia na coordenação de toda a equipe operacional. E todo o restante da nossa equipe ou tinha conhecimento bancário. Eu tenho umas 3 pessoas que vieram de cooperativa, mas que o conhecimento na antecipação de recebíveis não existia, né? E aí nós temos alguns suportes, né, alguns cursos online, onde a equipe pode buscar o conhecimento e também o suporte interno, né? A equipe, agora nós estamos estruturando também uma pessoa que vai cuidar toda a parte do RH, de fazer o onboarding do novo colaborador. Mas toda a equipe ela é treinada por mim, pela Julie, né, e pela Thaís, que são as líderes de cada setor, né? A Julie hoje, ela cuida mais da parte do correspondente bancário, porque até eu brinco que ela é a casca de bala, né? Porque desde o início do digital, principalmente, ela esteve acompanhando, ela já está ficando nervosinha, apressadinha, que nem eu, como diz o doutor Alexandre. No ritmo. E aí ela que faz todo o suporte da equipe, né? Contudo, como são compostos, a maioria por mulheres, né? Toda ela muito se ajuda, né? Sim. Toda ela se ensina, e a gente sabe que no dia a dia, às vezes, a gente tem dificuldades, né? Fora do ambiente profissional. Então, são tudo pessoas que têm essa empatia uma pelas outras, né? Que todo mundo fala, tudo mulher, meu Deus, né? Não. Aqui, uma coisa que eu sempre falo, que eu não admito lá dentro,
briga, né? Panelinha, claro, vai ter algumas que vão ter mais afinidades do que com as outras, mas eu exijo que seja um ambiente com harmonia, porque afinal a gente passa mais tempo ali do que em casa, né? Sim. Então, isso a gente sempre prega. Tanto eu para as meninas, quanto as líderes para cada setor que elas atuam, né? Legal. Muito bom. Alexandre, eu queria fazer uma pergunta. Você já trabalha há muito tempo no nosso segmento, né, do fomento, né? Quais as principais mudanças que você viu acontecer nos últimos tempos nesse setor? Nossa, César, eu acho que depois da pandemia, né, e durante a própria pandemia, né, nós tivemos aí uma enxurrada de normativos, certo? O mercado parece que está ainda absorto, não está acreditando ainda, por exemplo, na duplicata escritural. Sim. Tá? E o cerco tem se fechado a cada ano que passa, um normativo novo, uma regra nova. E parece que esse ano abriram-se as porteiras dos normativos, das regras, das leis, né? Desde 22 aí com a nota comercial, né? Agora passamos agora pela anulação da lei da usura, né? Que a gente daqui a pouco a gente vai falar sobre ela um pouco, né? Então é um explodir, é a primavera, né, dos normativos. A 175 CVM bagunçou, num bom sentido, né, o mercado, organizando, né, o mercado, e a gente tem visto assim o pessoal correr atrás do regulatório. Né? Antes, lá atrás, do início, quando éramos apenas factoring, né, o regulatório não nos era importante. Né? Depois, no próximo passo de formiguinha, baby steps, quando virou securitizadora, já começou a ficar importante. Né? O pessoal que migrou para fundo ficou muito importante, né? Com todos os regulatórios CVM. Então, é uma mão de obra a atender. Muita dúvida. Tem muita dúvida, porque tem empresário que vem, que não tem a trajetória, por exemplo, que tem a Ariadne. Tem empresários que não têm trajetória alguma, né? E querem montar um fundo. Correto. Certo? E eles não têm nenhum histórico, né, de conhecimento algum. Então tem que começar do zero. Né? Fazer praticamente todo o dever de casa, fazer todo o desenho, todo o layout para ele, né? Para ele entender o que ele está fazendo. Né? E também para entender, muitas vezes, e isso acontece diariamente, se aquilo que ele quer fazer, ele pode fazer. Né? Isso é muito importante. Tem muita gente que liga lá e diz, eu quero abrir uma empresa para fazer empréstimo. Bom, tem o dinheiro e o sonho, né? Agora nós podemos falar, então, faça nota comercial. Faça nota comercial. Muito bom. Ariadne, eu queria te perguntar o seguinte, em termos de tecnologia e inovação, o que você tem visto de mais promissor neste momento? Considerando, né, que você, como o Z5, você trouxe ao seu correspondente bancário, tem operações que não são tão corriqueiras para, né, a maioria das empresas do mercado de fomento. Né? Você inovou bastante, tendo produtos diferentes. Achei interessante quando ela falou, o cliente precisa saber qual é o portfólio de produtos que eu tenho para que ele, né, eu possa direcioná-lo, né? Qual que vai melhor atender nesse momento, né? Securitizadora e pessoas que querem dar o crédito tem um monte. O que a gente vai ter de diferente, né? A questão do Z5 com o banco digital foi um passo que a gente deu até para poder atender uma demanda que a gente tinha. Antigamente a gente fazia duplicatas comissárias, fomento, assim, tudo com pouco cuidado, né? Correto. E com a nota comercial, a CCB, isso foi dando um pouco mais de segurança para quem estava fornecendo crédito, né? E quando a gente fala em inovação e tecnologia, foi trazer essa estrutura de Bank as a Service para dentro da securitizadora. Então, hoje, até um exemplo que eu vou dar, eu tenho um cliente que ele faz importação, né? Ele precisa pagar uma entrada lá fora. Ele precisa fechar um câmbio. Perfeito. No Z5 tem.
Então, mas eu não tenho recurso agora para dar entrada no produto lá fora. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer um capital de giro? Entra a nota comercial, entra a CCB. Então, a gente foi buscando e ainda busca formas de a gente poder modernizar a securitizadora e o fundo e atender todas as necessidades que o mercado exige, né? Então, eu penso que quando a gente era apenas uma securitizadora, a gente tinha um olhar mais fechado, né? Um campo mais fechado para agir. E com o Z5 Digital, com o Corban e com toda a tecnologia que a gente pôde trazer junto a ele, isso melhorou bastante. Principalmente na parte também de cobrança, né? A cobrança simples, que às vezes nem todo cliente que a gente quer chegar necessita da antecipação do recebível. Então, ele pode deixar a cobrança ali, deu um problema, preciso antecipar, ele já está com o boleto, ele não precisa trocar no sacado. Muitas vezes o sacado nem precisa saber que ele está antecipando o recebível, porque tem ainda muitos clientes que não gostam que o sacado saiba que ele antecipa. Então, tudo isso permitiu com que a gente atendesse a quantidade de clientes com a necessidade que ele tinha para o momento. Bacana, muito legal, muito legal. Então, agora eu vou perguntar para o Alexandre, né? Como nós falamos de regulatório, falamos das inovações, das novidades, e eu queria entender do ponto de vista, né, de oportunidade, né? Todo esse momento que nós vivemos, o que você enxerga, Alexandre, como oportunidades para o mercado de crédito, para quem atua neste mercado ou deseja atuar, né? Olha, aquilo que foi dito e que a gente fazia, e no Factory a gente fazia, né? Hoje eu chamo de operação de cozinha, tá? Gambiarra, né? Que eram o contrato de matéria-prima, a operação de fomento, né? Eram operações que traziam insegurança, muita insegurança. Hoje, eu monto um banco digital com 2 pessoas, né? E através da bancarização, com o uso da CCB, que é uma ferramenta que está indo agora para 20 anos, né? Já com jurisprudência pacificada, enfim, eu usando uma securitizadora, um correspondente bancário, né? E um bancarizador, eu monto um banco. Nós temos casos aí de bancos que financiam veículos de autorizada, né? Tem um motor de crédito para analisar o crédito, né? É uma oportunidade, né? Estamos aí com essa, como eu falei, com essa imobiliária, né? Que fez a securitização e agora está fazendo a bancarização, né? Ela tem apenas 250 mil CPFs. Então ela tem uma base, né? Aquela bela diferença, né? De bando de dados para banco de dados. Então ela sabe o tipo de implemento e tal. Então são novos entrantes que conseguem entrar sem ter que passar pelo sofrimento que se passou no passado recente com essas operações de extremo risco, né? Operações muito mais sólidas, muito mais do ponto de vista legal robustas. Como eu falei, nota comercial ela já existe há 20 anos, já foi mastigada pelo Poder Judiciário, certo? A nota comercial é uma lei muito clara, né? Falaremos sobre isso, e em especial agora com a lei A 14.905, né? Que tirou aí uma dúvida que ainda existia com relação à nota comercial, né? Mas se tem hoje mais segurança em documentação, em fluxo, né? Em papéis, né? Para trabalhar, para colocar em pé ideias que se queiram ter, que se possa fazer, né? O campo aumentou e bastante. Que bom, muito bom. Legal, muito bom ouvir isso, né? Até legal ressaltar que a nota comercial e a CCB, ela te permite colocar garantias, né? Então, tu podes até fazer uma alienação ali para um veículo, de um maquinário, de um imóvel, né? Vai muito além só da antecipação de recebíveis em si, né? Que era o que a securitizadora e que muitas securitizadoras hoje acham que só isso que elas podem fazer, né? Sim.
Falta talvez um pouco de clareza ainda para algumas empresas desse ramo, que eles podem também atender além da antecipação do recebível, porque hoje duplicata no mercado, ela vale ouro, né? Tá todo mundo querendo a duplicata, né? Então, por isso que principalmente a nota comercial e a CCB, ela permitiu que a gente pudesse fazer um capital de giro e daqui a pouco pegar as duplicatas, né? Colocar recebíveis também como garantia. Isso eu penso que vai além só do que a securitizadora só pode fazer, né? Legal, muito bom saber que temos um campo vasto, né, para poder atuar de formas diferentes, né? E de forma geral, assim, Ariadne, eu queria ouvir de você o seguinte: o que você acha que poderíamos nós, enquanto empresários do segmento, né, do fomento, fazer para ampliar, para expandir mais o nosso mercado? O que você entende? Hoje eu vejo que os sindicatos e as associações, né, elas já estão trabalhando para dar mais clareza também para esses associados, né, para essas securitizadoras, factorings e FDIC, para pensarem fora da caixa, né? Até um jargão, mas assim, realmente o que a gente precisa, né? Como também o Alexandre falou, tem muita gente nova que tem o dinheiro e tem o sonho, né, e que não sabe por onde começar. Então, hoje eu vejo que falta também um pouco de comunicação entre as empresas desse ramo, porque muitas vezes a gente liga para pedir uma informação, né, para ver como é que está o cedente lá, e às vezes nem todo mundo quer passar, né? Sim. Até por conta das leis, LGPD, proteção de dados, enfim. Então, eu acho que falta um pouco da união, apesar de os sindicatos e associações estarem trabalhando muito para isso. Uma coisa que eu também vejo que seria importante termos para securitizadoras e FDICs, seria um programa tipo um SCR, né? Uhum. Que hoje a gente tem para bancos, né? Sim. Eu acredito que seria muito importante isso para as empresas do nosso ramo. Talvez alguma associação encabeçar, até porque muitos têm medo de abrir, né? Eu tenho um cliente aqui, ele é muito bom, mas eu não vou dar informação dele porque a outra securitizadora vai pegar os recebíveis, Sim. né? E aí acaba que quando dá o problema, ele fica com o bolo inteiro, né? Sim. Então... Esse bolo é melhor dividir, né? É melhor dividir. A gente sempre fala, eu não quero todo o teu faturamento, né? Sim. Eu quero só uma parte. Me dá oportunidade também nos outros serviços que a gente oferece, né? Então, eu vejo também no próprio Z5 Digital, como a gente trabalha com conta escrow, muitas vezes outras empresas não querem abrir com a gente a conta, com medo da gente roubar o cedente. E não é a nossa intenção. Nossa intenção, sim, é poder também ajudar, né? Porque hoje, se ele emite um boleto na conta escrow, por exemplo, e ele antecipa com um FDIC X, e se as duas escrows estiverem comigo, a gente consegue dizer, esse título já está sendo antecipado, né? Já foi antecipado. Então, até como forma de alertar, né? Sim. Mas, infelizmente, ainda é um sonho, né? Né, doutor Alexandre? O mercado é um pouco egoísta ainda. Mas está aí uma grande oportunidade, né? Para criarmos, então, esse SCR do fomento, né? Algo que pode auxiliar bastante. Podemos pensar numa solução em conjunto, né? Tá aí, ó. Mais uma ideia. Mais uma ideia. Legal, bacana. A Ariadne falou um pouquinho, o doutor Alexandre também, sobre nota comercial, né? Falou sobre os diversos usos desse instrumento que vem crescendo cada vez mais, né? O mercado adotou, né, realmente como uma solução para diversas operações, né? Então, sobre garantias reais, né? Você pode falar um pouquinho, Ariadne, como funciona a garantia real na nota comercial, como você tem usado esse instrumento? A nota comercial hoje, dentro das operações que a gente utiliza, a nota comercial e CCB, a nota comercial representa quase 90% do meu volume, né? Principalmente por conta do custo, né? E celeridade na operação, né? Então, hoje, a gente, lá pela Z5 Digital, nós fazemos a emissão de nota comercial através das nossas parcerias, né? A gente auxilia também, porque algumas securitizadoras fazem emissão conosco, a gente dá todo o suporte, né, para esse cliente.
Eu hoje tenho operações de nota comercial, por exemplo, que eles utilizam para garantia imobiliária, né? Eu tenho um cliente lá, um FDIC, que ele faz essa estruturação de operação porque ele trabalha mais voltado para o ramo imobiliário. Tenho já no nosso fundo e na nossa SEC, a gente utiliza mais para recebíveis também, né? Então, a nota comercial até ela já é mais procurada. Às vezes a gente dá a opção da CCB e o cliente diz, não, eu quero a nota comercial, porque não tem o IOF, fica mais barato, né? Então, o pessoal já está bem... Os tomadores, no caso os emissores, né? Sim. Já estão mais por dentro desse instrumento. Bacana. Aproveitando, doutor Alexandre, quando nós falamos de garantias reais, né, na nota comercial, sempre surge aquela dúvida, mas se tiver uma recuperação judicial, como ficam essas garantias, né? O doutor poderia falar um pouquinho conosco a respeito? Sim, olha só. A Lei 11.101, ela coloca lá no artigo 49, parágrafo 3º, o assunto das garantias da propriedade fiduciária. Tá? Então, ela fala que durante o período que a gente chama de stay period, que é quando começam os atos da recuperação, os bens não podem ser retirados, certo? Só que ela também, a 11.101, embora ela seja de 2005, ela também está passando por um processo de maturação e de renovação do Poder Judiciário. Né? E hoje nós temos a segunda e a terceira turma do STJ que entendem, né, que títulos de crédito recebíveis que forem dados, né, em caução fiduciária, né, de uma nota ou de uma CCB, eles de fato não entram na recuperação judicial. Né? Por quê? Porque a lei fala especificamente, e na lei não existem palavras inúteis, teoricamente. A lei fala que o bem ele não pode ser retirado quando? Quando ele é um bem de capital, certo? Um imóvel, uma máquina, um torno, uma fresa, e essencial. Então, ele exige essas duas situações, okay, certo? Então, muitas vezes a empresa tem um bem, certo? Que é um bem de capital, um imóvel, um pavilhão, mas é um pavilhão que não está sendo usado. Okay. Ele pode ser retirado. Né? Voltando aos recebíveis. Recebível é um bem imóvel e não é um bem de capital. Certo? Então já existe esse entendimento na segunda e agora na terceira turma da STJ, né? Onde quando forem dados em caução fiduciária, né, eles não entram na recuperação judicial. Estão fora da recuperação. Ah, perfeito. E quando o bem, por exemplo, um veículo ou um imóvel, ele pertence à pessoa física do sócio, proprietário da empresa, e ele concedeu aquilo em garantia, por exemplo, numa nota comercial, em um caso de RJ, como fica esse caso? Bom, a jurisprudência, como eu falei, ela tem avançado. E ela tem avançado algumas a passos largos, né? Mas a regra, inclusive a súmula, né, eu não quero mentir, mas acho que a súmula 581 do STJ, ela fala que a execução contra o devedor colateral, ela não para. Né? Então a empresa entra em RJ, ok, mas eu posso continuar executando os bens do garantidor solidário, do avalista, que deu o carro, um imóvel, né, um apartamento, um terreno, eu posso continuar executando. Existem algumas regrinhas que no meio do caminho, né, algumas bananinhas que foram colocadas ali para a gente escorregar. Né? A gente sabe que nesses últimos 3 anos aí, pós-pandemia, o volume de recuperações judiciais aumentou absurdamente. Né? E não se deu tempo ainda, né, de fazer uma análise mais acurada do Poder Judiciário. Então tem alguns detalhes que ainda ficaram para trás, mas a regra é, posso continuar seguindo com a minha execução contra o solidário, contra a avalista, executando os bens que foram dados, e mesmo tendo a empresa pedido recuperação judicial.
Bacana, muito bom, muito esclarecedor, né? Sem dúvida um instrumento que traz mais segurança, né, para aqueles que estão fazendo a concessão de crédito, né? Os nossos ouvintes, né, do nosso canal que buscam, né, através esse canal que nós criamos para poder trazer informações, né, práticas para o nosso dia a dia, né? Então, estamos caminhando já para o fim, Ariadne, e eu queria perguntar para você, na verdade, eu queria pedir para você, que conselho, né, você daria para quem está começando, né, nesse mercado, o que você sugere, se puder falar um pouquinho mais sobre esse ponto, né, ou seja, se eu tivesse que começar hoje, por onde eu começaria? Certo. Eu vou dar um conselho com base no que eu tive, né? Com base no que como é que eu cheguei até onde eu estou, né? Além de ter que buscar conhecimento, tens que consumir o máximo que tu podes. Como eu já falei, os sindicatos, as associações, eles promovem muitos eventos, né? Na área, grudar num advogado que entende, ficar pentelhando ele, perguntando tudo que tu tens de dúvida, né? Muita gente às vezes tem vergonha. E por mais banal que às vezes uma pergunta possa ser, tu ficar na dúvida é pior, né? Sem dúvida. Então, tem bastante opções na internet, nas redes sociais, de pessoas que ajudam, né? Dão takes curtos, mas que vão te clareando muitas vezes alguma situação específica. Mas também tem que ter muita cautela na hora de buscar. Então, se tu tens um conhecimento, uma base, tu consegues distinguir o que é real e o que não é real, né, na internet. Então, eu penso que tem que buscar, né, buscar conhecimento, buscar as leis, qual é a lei que rege, né, a tua operação. Então, eu hoje penso nesse formato. Legal. Conhecimento, então, é fundamental para esse mercado, né? Não só para esse mercado, né? Para todas as áreas que tu vais atuar. Eu sempre falo também muito para a Julie que eu sou uma pessoa que não sou nada de rede social. Meu Instagram é fechado, não sou nada de fazer vídeos, né? Eu morro com isso. Mas era uma necessidade que a gente tinha para poder divulgar o Z5, né? Como a gente não tem conhecimento, a gente vai atrás, né? Sim. E põe a cara e aí, hoje a cara e a coragem, né? Hoje, muitas vezes, a gente vai falar de alguma coisa com alguém de outra empresa, principalmente agora que eu tenho contato com bastante pessoal de São Paulo, da gestora, ele assim, tu és aquela que faz o vídeo do Z5, tá? Eu disse, infelizmente, a gente vai... Garota propaganda do Z5. Vai usando outros artifícios para que a gente consiga os melhores clientes, né? Então... Que legal. Muito obrigado, Ariadne, por participar conosco. Eu que agradeço. Prazer imenso poder ouvi-la, saber de história de uma pessoa vencedora no nosso segmento. É realmente uma grande motivação para todos. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar com você e com o Dr. Alexandre aqui hoje. Então, como estamos caminhando para o fim, né, do nosso podcast, gostaria de agradecer também ao Dr. Alexandre Fuchs por ter participado conosco, trazendo um conhecimento riquíssimo, né, tão específico do nosso segmento e também alegrando, né, com boas notícias para o nosso segmento aqui. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado, eu que agradeço.